Olá, boa tarde a todos, salve, salve a todos online. Sou o professor Emerson Copa, aqui ao vivo no nosso Copa na Estrada, um programa que fala sobre educação, fala com professores, com alunos, enfim, com toda a comunidade escolar. Estou aqui com o Major Douglas. Major Douglas, seja bem-vindo ao nosso canal. Tá? Major Douglas o currículo dele é muito extenso, né? Major Douglas, ele já foi comandante do BPRJ. É assim que se fala, Major? Não, vamos lá. Eu comandei companhias no Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas no Rio de Janeiro, onde eu me especializei nessa área aí, que é o turismo. Perfeito, né? Obrigado por me corrigir, Major. Além Nada, isso aí. disso, além disso, foi coordenador do projeto Cuidar na Secretaria de Estado de Estado de Educação, garantindo a integridade física, emocional e patrimonial dos alunos. Coordenador da Operação Lagoa Presente. E nessa época eu estava no Rio, Major. Realmente o índice de roubo e furto de celular e bicicletas foram zerados por mais de 1 ano e 6 meses. Ufa, muito currículo. Vou tentar resumir mais aqui. Também chefe de operações, me corrija se eu estiver errado, de segurança no projeto Leblon Presente, e entre outras atribuições, né, Major? Aí bota assim no final, servo. Opa, cristão, né? Né, Major? Deus seja Pô, louvado pela sua vida, Major. Eu acho que eu falei quase tudo direitinho, né? Porque o currículo é muito extenso e então, na verdade, assim, independente, a gente bota isso no currículo aí porque faz parte da trajetória, mas sou um aluno em eterno aprendizado e mais do que qualquer título, o que importa hoje, pelo conhecimento empírico, é, é a vontade de fazer. Não adianta, tem muita gente aí com informações, até com conhecimento, mas ninguém executa. E a gente fica carente em todas as áreas porque está faltando executor, ou seja, está faltando servo. Todo mundo quer ser senhor. amém, amém. Major, vivemos um período muito difícil nas escolas de todo o Brasil. E já de antemão, meus pêsames a todos os familiares. E queria que o senhor falasse um pouquinho, né, dessa nova face de violência nas escolas do Brasil. E o senhor tem muita experiência nessa área. E é possível, Major, falar que a frequência e a gravidade de eventos envolvendo agressores ativos em ambientes escolares tem aumentado durante os últimos anos? Fala um pouquinho sobre essas questões. Eu tenho percebido que esse fator aumentou realmente, isso está comprovado com estatística, mas vamos botar assim, até 2018, 2019, não se dava muita atenção a esses fatos, você não conseguia mensurar o índice, o nível de violência dentro das escolas. Ela sempre existiu, tá? Desde que eu frequentei escola pública durante toda a minha vida. Não sei como é que é dentro da escola particular, mas acredito que seja a mesma coisa. E principalmente na fase em que o adolescente está ali depois dos 10 anos, ele está querendo se firmar na sociedade, ou seja, principalmente o menino com a sua masculinidade, há muito aquela questão de, pô, você tem que ter um canivete, você tem que ter uma faca, você tem que ter uma arma, porque são símbolos que para a sociedade impõem autoridade, impõem respeito. Infelizmente, isso é uma cultura que nós vamos ter que tentar extinguir, né? São padrões que são passados aí através de gerações. Creio que talvez nas próximas gerações não tenham essa mesma cultura, até porque isso tem mudado bastante, a forma até dos pais criarem os filhos. Mas uma coisa que eu percebi que tem feito diferença é a ausência do sacerdócio de pai e de mãe sendo autoridade na vida do filho. Porque, apesar de, na minha época, alunos levarem, entre aspas, armas brancas para a escola, seja ele um soco inglês, uma faca, um estilete, um canivete, eles respeitavam os professores. O professor era autoridade na sala, você não, para ir no banheiro você tinha que levantar a mão. Eles respeitavam porque senão chegava em casa o pau quebrava. Desculpa falar a palavra pau quebrava, mas o couro comia mesmo, a varinha para quem
Para quem é cristão aí conhece lá a Uhum. varinha da correção. Ela cantava e não tinha conflito com ECA, não tinha conflito com o judiciário, nem com o legislativo, nem com a militância. E de 2000 eu acredito assim, de um tempo para cá, não vou falar a data específica, mas dentro das escolas criou-se uma militância muito forte e criou-se o paradoxo eu versus você, isso versus aquilo, e aí o foco sai de uma cultura de paz, de uma cultura de crescimento, de foco no estudo, porque quando eu chegava na escola eu tinha medo de ficar reprovado. Hoje o aluno está na escola debatendo questões políticas e sociais, ou nem debatendo, é só impondo. Então isso tem ferido, como assim, alguns princípios, e esses jovens não têm cuidado dos seus problemas emocionais, dos seus problemas sociais, e principalmente perdeu-se o foco na autoridade, na disciplina. E esses problemas não são cuidados nem em casa e nem na escola. E de acordo com essas estatísticas também, professor, depois da pandemia, eu não posso falar nem a palavra insanidade, mas o grau de ansiedade, depressão, por falta de uma rotina, agravou a situação de estresse desses jovens. Alguns adultos conseguiram controlar, muitos não. É notório aí o aumento de consultas a psiquiatras, a psicólogos, mas principalmente de consumo de remédios como tranquilizantes por adultos que se automedicam, nem procuram às vezes profissional, mas o adolescente não faz isso, ele vai extravasar de alguma forma, ele vai explodir de alguma forma. E aí que mora o perigo, ele não sabe como reagir, entendeu? Um homem treinado com uma arma, ele consegue se defender. Um homem com uma arma sem treinamento, ele é capaz de matar alguém, é capaz de ferir alguém sem a intenção, porque é o único meio de defesa dele, ele vai reagir com aquilo que ele tem. Imagina só, se na época que eu e os meus amigos estavam ali na escola mostrando canivete um para o outro, acontece uma discussão, será que algum de nós teria a inteligência emocional ou o treinamento para não querer buscar a ajuda daquela arma potencial? Claro que não. A primeira coisa que vai fazer é sacar a arma. E aí, em 2019, nós fomos para os colégios aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha uma equipe pequena, estávamos aprendendo, já tínhamos a ideologia, a filosofia de polícia de proximidade, uma abordagem de cidadã, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro, sendo conhecido e conhecendo as pessoas, tentando implementar isso nas escolas. Houve resistência muito forte do corpo, da comunidade escolar, mas eu conversei com os policiais que trabalhavam comigo e falei assim, ó, você vai para a escola, você vai entrar, porque nós trabalhávamos na Secretaria de Educação, então eles não podiam impedir, você vai entrar e você vai servir a todos, nem que você tenha que lavar banheiro todo dia, mas você vai entrar lá e vai servir. E aí começou, depois de uns dois meses, 3 meses, as comunidades começaram a entender que a gente estava ali para ajudar. E aí nós pudemos fazer um trabalho que eu posso dizer de excelência. Acredite ou não, professor, em 3 meses foram diversas ocorrências com apreensão de material, não só entorpecente, mas como armas, Uau, seja ela arma de fogo, uau. arma branca, e sem ninguém ferido e nenhum deles maltratados. Pelo contrário, foi tudo no diálogo, na conversa, conversando com os pais. Muitas vezes nós fazíamos a apreensão da arma que já estava com a direção da escola, e aí a gente tentava fazer um trabalho sem interferir, né, na rotina da escola, sem alarmar isso, porque também não adianta eu pegar um troço desse, colocar na mídia, porque só atrapalha. É o termo lá do copycat, né? O senhor até tinha comentado lá comigo. É um termo da sua segurança, né, Major? Da sua área de segurança, né? Que é o efeito assustador, né? Aham.
Então, se eu posto que eu peguei arma no colégio, automaticamente os outros vão ser incentivados a levar aquilo. E a gente não usava esse recurso, pelo contrário, nós colocávamos as ações de mediação de conflitos bem-sucedidas, mas, por incrível que pareça, em 3 meses foram mais de 20 ocorrências e aquilo me assustava, entendeu? Porque eram casos de violência e, às vezes, violência é grave, ou pelo menos, ou, no mínimo, de ameaça a professor. E eu acho que o professor não pode ser ameaçado, ali ele tem que ser autoridade máxima e respeitada dentro da escola, principalmente. Olha, isso tudo que o senhor falou, e o senhor, o senhor queria agradecer a Deus pela seu depoimento, e o senhor é uma das maiores autoridades, se não a maior do Rio de Janeiro, nessa área. O senhor é uma pessoa bem tranquila, mas eu posso falar isso. Eu me lembro que em 99, nos Estados Unidos, eu não estava nos Estados Unidos nessa época, mas eu ouvi por parte da mídia, e eu vou usar o termo que o senhor, que é da sua área, né? Eu vou evitar falar nomes, né? O efeito copycat, né? Não falar, mas teve grandes cineastas explorando aquele evento em Columbine, né? Inclusive, colocaram a foto dos assassinos, houve uma exploração da mídia americana e aproveitando sobre esse evento, salvo engano, foi em 1999, né? Houve Isso. documentários, muita gente, infelizmente, ganhou dinheiro em cima daquele crime. Né? Eu não vou falar o nome do cineasta, que é polêmico também. Eu queria que o senhor traçasse as diferenças e as semelhanças daquilo que ocorre nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e em específico no Rio de Janeiro, que é a área que o senhor atua. Perfeito. Trazendo à memória aí esse episódio, ele aconteceu lá em abril, né? E se você for comparar, normalmente esses episódios acontecem no início do ano escolar, ou no caso deles lá, a retomada deles também, que começa lá em fevereiro. Então, aqui no Brasil, em 2019, aconteceu o quê? Em Suzano. Nós tivemos um episódio de Suzano, foi isso que alarmou o Rio de Janeiro, e eu estava visitando uma igreja lá em Vancouver para falar com os jovens, e quando eu voltei para o Rio, o negócio estava pegando fogo aqui. Meus amigos já estavam atuando nas escolas, visitando escolas com pichação, com massacre marcado, um corre-corre doido. E nós não trabalhávamos ainda na Secretaria de Educação, mas eles eram voluntários. A gente tem uma equipe muito boa nisso. E eles foram para lá ajudar o secretário, na época, de Educação, visitando essas escolas e fazendo palestras e conversando com os alunos, até para acalmar os ânimos, né? Mas é, remete muito, tudo que acontece lá fora, que é explorado aqui, tem a tendência de se repetir. E aí, chegou no segundo semestre, um aluno usou a música do filme que o senhor falou aí, que fala sobre Columbine, fazendo um vídeo ali na escola com sobretudo, andando na escola, e daqui a pouco aparece ele abrindo o sobretudo, cheio de faca no sobretudo, com uma espingarda Meu Deus. pendurada. E, tipo assim, o colégio entrou em pânico. E aí eu peguei minha equipe e fui para lá. No interior do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá, eu vi que a história do garoto era completamente diferente. Garoto calmo, adorado na escola. Tinham pais de outros alunos querendo, entre aspas, matar o garoto. Se ele aparecesse na escola, ele ia apanhar realmente, porque ele causou um pânico muito grande na comunidade escolar. Os pais deles não estavam sabendo lidar com isso, não conheciam essa parte do filho. E aí, quando eles chegaram para. Aí nós montamos uma mesa de mediação. Não fui lá para resolver o crime, até porque até então ele não cometeu crime nenhum, entre aspas. É, Quando a gente foi fazer a mediação, que eu pedi para conversar com ele, ele falou que ele só queria fazer o vídeo. E eu entendi que aquele tipo de vídeo ia dar o quê? Visualização. Ia fazer ele se sentir aceito. Caramba, o cara fez algo diferente, ele fez algo maneiro, ele fez algo legal. Só que o efeito que ele teve, ele realmente teve, ele ganhou repercussão.
não só na cidade dele, como no estado do Rio de Janeiro todo. Saiu até em alguns jornais aqui no Rio, que aquela cena dele caminhando na escola Meu era Deus. dentro de faculdades no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, para tu ver como é que as pessoas vendem notícia sem apurar. E aí eu consegui mediar com o pai dele, com a escola, ele terminou o estudo à distância para poder concluir, porque se ele fosse para a escola, realmente ele poderia ter sofrer consequências daquele ato. E eu acho que ele entendeu que a gente não pode viver em função de like, de curtida, ou de tentar ser aceito por aqueles que não nos querem. E isso aí mudou um pouco minha vida também. Quando eu falo para jovem hoje, eu falo para ele, cara, você tem um número certo de pessoas para influenciar na sua vida. Não tenta conquistar aqueles que não querem nada contigo, não perca seu tempo. Valorize aqueles que te amam já. Porque às vezes ele quer se participar de um grupo que não quer ele lá. E aí acontecem esses Verdade. problemas. Então hoje nós temos jovens que estão distantes fisicamente um do outro, porque eles se relacionam pelas redes sociais, não adianta, é uma outra geração. E quando eles têm esse problema de aceitação, eles têm problema de pertencimento, a maioria não se sente pertencente e buscam isso a todo instante. E aí, quando acontece algo desse tipo que é divulgado, eles vão cair para dentro, porque vai dar visualização, vai dar mídia, vai dar o resultado esperado. É, é meio estranho, mas às vezes a pessoa sendo maltratada, ela se sente amada. Então não tem como explicar o comportamento e o pensamento humano. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas é um conhecimento empírico que eu vejo. Por isso, tanto que existem pessoas que vivem debaixo de maus tratos, porque ali ela está se sentindo aceita. Pelo menos eu tenho alguém aqui que cuida de mim, que está me tocando, que está me enxergando como uma pessoa, do que simplesmente me ignorando. Vi isso dentro das escolas, alunos procurando aceitação, seja por qualquer tipo de comportamento, seja ele muito bonzinho, seja ele mau, mas é engraçado, quando eu estava no ensino médio, havia jovens que se afirmavam, se sentiam aceitos, falando que participava da criminalidade. E aí a gente, como aluno adolescente, a gente acreditava naquilo. Hoje em dia eu penso, não, mas o cara é criminoso, ele não está na escola, entendeu? Mas ele falava na escola que ele era envolvido com a criminalidade. E aí que começa a aluna aparecer com arma de fogo. Às vezes é arma de fogo é simulacro, não é uma arma de fogo real. Só que ele não deixa ninguém meter a mão. Então, assim, são cenários criados que, comparando com os Estados Unidos, para a gente ainda tem uma vantagem, que aqui a aquisição de arma de fogo é ilegal. Um jovem não tem acesso à arma de fogo, lá ele tem, entendeu? Dentro de casa, e até mesmo com amigos, ele consegue. Não, é bem mais fácil você conseguir. Então, se aqui um jovem ele premeditar algo desse tipo, ele tem um pouco mais de dificuldade do que lá. Então, eu creio que a prevenção ela tem que ser proativa. A prevenção vem através do cuidado da saúde socioemocional. E nesse projeto nós colocamos que o foco não eram policiais nas escolas, era a nossa equipe multidisciplinar. Eu ia ter botar na equipe psicólogo, eu ia colocar psicopedagogo e também um assistente social para dar o acompanhamento para esse aluno. Mas, por incrível que pareça, falaram que o psicólogo não poderia atender dentro da escola. Eu concordo, lá não é o lugar de clinicar, mas eu acredito, eu penso por isso que eu falei que às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas a ação é zero. Eu chego num determinado colégio, eu vejo um aluno muito mal, se eu sou profissional, eu vou atender ele. Não adianta, eu vou tentar ajudar ele com a minha profissão. Se eu sou um psicólogo, eu vou clinicar com ele, nem que seja numa salinha reservada dentro do banheiro, mas eu vou tentar ajudar aquele jovem. Depois eu encaminho para o plano municipal, para o plano estadual de acompanhamento desse jovem, mas é que isso me deixou um pouco chocado, entendeu? E aí eu tive que explicar, não, não quero fazer atendimento psicológico dentro das escolas. Eu quero ter um profissional que possa avaliar, conversar com o aluno e encaminhar ele para um serviço especializado, porque eu não sou especializado. Eu vou mandar o cara para onde? Vou mandar a menina para onde? Outra coisa, aí eu tenho agentes homens e agentes mulheres, mas aí tem uma menina com problema e eu vou ficar dando atendimento socioemocional para ela? Não existe isso, tem que ser um profissional qualificado, e principalmente homens e mulheres,
para atender esse tipo de jovens sem gerar vínculos, entendeu? Era algo que eu pregava muito. E o projeto, infelizmente, não conseguimos colocar para rodar, porque a primeira interpretação que fizeram é que nós colocaríamos policiais nas escolas, e não era isso, eles estariam fazendo ronda nas regionais para atender dentro das escolas o monitor escolar, seriam jovens treinados, capacitados, com tecnologia também à Que projeto disposição. bacana. Que projeto bacana. Desculpe interromper o senhor. Uhum. Isso esse projeto veio da união de conhecimentos de várias pessoas, não só meu, eu tinha policiais que trabalhavam comigo que deram ideias, profissionais da SEDUC também compartilharam, e a gente foi unindo ali, né, os conhecimentos até montar um protótipo. Realmente, no início, quando foi pensado, qual era a minha expertise? Policial, mais o agente civil. Então, eu queria colocar o agente para acionar o policial está nas escolas. Só que isso foi crescendo e ninguém quis conhecer. A verdade é essa. Hum, Quando eu comecei a ser conhecido, eu tinha uma OCJ, onde eu não poderia implementar o projeto, e logo depois veio a pandemia. Então, a pandemia deu um balde de água fria nisso, e eu acabei voltando para o projeto de Segurança Presente. Mas hoje a secretaria publicou aqui em boletim, né, as secretarias se movimentando, não só a SEDUC, mas tem a Secretaria de Polícia Militar, as secretarias municipais de educação também, Guarda Municipal, a Secretaria de Governo, todas estão enviando representantes para criarem protocolos de ações para esses casos. Achei um passo muito importante, porque vai ser uma ação multidisciplinar. Aí eu falo que isso sim é diversidade, é você pegar diversos conhecimentos diferentes e aplicar para o bem comum. Eu acho que vai sair algo bom lá. Eu vi hoje publicado em boletim da PM e eu fiquei muito feliz porque tem pessoas capacitadas ali para levar ideias e sugestões que vão dar resultados. Ah, vamos ter como atender todos? Não sei, mas se começar atendendo alguma, alguma escola, nem que seja uma, já é um começo. E eu acho que os bons exemplos, eles expandem. Assim foi como nós tivemos com a Lei Seca, que hoje expandiu para o Brasil, é verdade. conhecido mundialmente. O Segurança Presente, com um princípio novo de abordagem, que é o abordagem cidadã que eu falei. Hoje ele está no Rio de Janeiro, expandindo no Rio de Janeiro, já está em Maceió também. Isso tudo Então, projeto. O senhor, desculpa interromper o senhor, mas porque eu li a respeito. Isso tudo projeto que o senhor implantou. Quer dizer, o senhor não é, fala isso muito por uma questão, né? Até o senhor, essa live realmente, um dia eu vou chamá-lo para uma live mais alegre, mas tudo isso foi o senhor que implantou, e é importante que também as autoridades também continuem o seu projeto. O senhor não pode falar isso, mas eu torço para que esses projetos bem-sucedidos continuem, Major. eu aprendi isso muito com o nosso líder, né, aqui no Rio de Janeiro, o mentor de tudo isso, que é o Coronel Felipe. Ele está na reserva desde 2015, mas ele é incansável. Ele sempre teve uma visão à frente do tempo dele. Ele sempre pediu coisas novas, dando métodos novos de gestão, e aí eu tive a oportunidade de vivenciar tudo isso, levando o meu conhecimento, a minha ideia, e os meus amigos também contribuindo. Então, assim, não foi algo exclusivo do Douglas, Amém. pelo contrário, eu contribuí bastante e aprendi muito. E a gente vai criando melhorias. Um melhora uma coisa, outro melhora a outra. Como eu falei, a gente tem que aproveitar as diferenças e colocá-las para atingir um bem maior. Eu acho que é por isso que os projetos deram resultados, porque nós aceitávamos aqueles que pensavam diferente da gente. E isso deu muito resultado. E eu aplico isso não só na vida pública, mas como na vida privada também, Perfeito. em consultorias, em trabalhos, porque assim a gente consegue crescer, né? Quando eu estava na faculdade de turismo, falavam em sinergia, que era o Uhum, somatório das uhum. forças. Eu vejo que a sinergia é isso aí, você pegar o diferente Isso. e juntar você e multiplicar. Que palavra forte, né? Em tempos vivemos em tempos de conflito, né? A nossa live está acabando, mais porque eu tenho certeza que o senhor tem várias reuniões, mas eu vou deixar uma pergunta, acho que uma batata quente para o senhor, mas com Tá toda a ótimo. experiência, eu acho que o senhor vai nos dar alguma luz.
quais são as medidas que as escolas e as autoridades podem adotar para garantir um ambiente escolar mais seguro? Eu sei que é uma batata quente, mas eu tenho certeza que o senhor vai, pelo menos aí para quem que está nos ouvindo ou escutando, pais, ex-alunos meus, as escolas que eu trabalhei, dicas práticas para esse tempo que nós estamos vivendo. O senhor falou um pouco da participação parental, né? Eu sou pai de um menino de 8 anos, eu controlo tudo que ele vê, e aí eu recebo críticas dizendo que não, peraí, infelizmente nós temos, e a gente tem que viver com essa diferença e com essa confrontação. Falo, eu preciso tomar conta do meu filho nas redes sociais porque eu não quero que ele veja conteúdo inadequado que burla, às vezes, eu não vou citar nomes, de plataformas famosíssimas, que ficam Uhum. bilionárias. Fala um pouquinho fala um pouquinho de algumas medidas que as escolas e as autoridades podem adotar para garantir esse ambiente mais seguro. Major. Perfeito. A primeira aí o senhor já falou, que é envolver a comunidade escolar, mas estou falando a questão dos pais. Os pais têm que estar envolvidos porque eles não podem passar essa responsabilidade para a escola. A escola não pode ser exclusivamente responsável pela educação, pelo comportamento dos filhos, tá? Eles têm que prestar mais atenção nos seus filhos. Nós pegamos um caso de uma menina que ela estava toda cortada. Na época, na época que eu estava nessa, o modelo de ação de reprodução de comportamento era os alunos se cortando nas escolas. E aí, quando foi conversar com os pais não sabiam que a filha era cortada. A filha andava de casaco o tempo todo, dentro de casa, fora de casa. E aí, isso é ausência de pai. Não, eu tô em casa, nunca vi isso. Não é ausência, não tem relacionamento com o filho. Isso vai ajudar muito. E por parte da escola, é criar métodos de dificuldade para que essas ações contundentes sejam dissipadas. Eu sei que é difícil, às vezes, investir é um recurso muito forte para a área de segurança, mas algumas escolas aqui no Rio dei a ideia de criar espaços separados para atender não só os pais, mas os visitantes que não tenham acesso à comunidade escolar. Eu pedi para abrir portas para um lado de fora, separado por grade. Então, assim, supomos, se hoje eu for na escola da minha filha para conversar sobre ela, ou pegar qualquer informação sobre a evolução escolar, provas, boletim, assinar advertência, eu não tenho que ter acesso à comunidade, eu tenho que entrar por uma porta em que eu tenho acesso somente a uma janela e conversar com a pessoa do lado de fora, ou dentro de uma salinha reservada que não tem acesso à escola. Ah, isso é muito exagerado? Não. A gente não sabe quem é que vai ali pegar a informação. Pode ser, como você falou, pode ser o ex-aluno, pode ser alguém contratado, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, o primeiro é que qualquer pessoa que não seja aluno ou professor ou funcionário da escola para ter acesso a, só depois de várias fases de segurança. Passa pela portaria, vai ter um local exclusivo de atendimento que não se comunica com o ambiente escolar. Hoje isso é muito difícil, aí você vai na secretaria, você já tem acesso ali à quadra de esporte, ao local onde as crianças estão na hora do recreio, e fica muito fácil. Não se pensou nisso porque não tinha até então. Então, como a gente não tinha, a gente não pensava. Então, agora é hora de repensar e investir realmente em segurança. Eu sei que, para alguns, a educação é um comércio, onde a pessoa está ali para ganhar muito dinheiro. Talvez seja a hora dela pensar em reduzir o seu lucro e investir mais em vidas, não só no comércio. O setor público investir em ações conjuntas ou então realmente criar algo que valorize e que crie uma proteção para essas áreas escolares. Aqui no Rio já tem um conselho aí, eu vou falar um grupo de trabalho reunido para pensar nisso, porque implicam várias áreas, entendeu? Não só de segurança pública. Exige a questão de transporte. Hoje em dia, nós temos equipamentos que fazem a detecção de metais. É um investimento, eu não vejo isso como custo, eu vejo como um investimento. Quanto é que vale a vida de uma criança dessa? Não tem preço. Se você perguntar para o pai, ele abre mão de tudo pela vida do filho. Então, não tem preço. Eu tenho um amigo que ele faz consultoria financeira
Ele fala para qualquer pessoa que a pessoa é milionária, porque ele pergunta: quanto vale a sua saúde? A pessoa: não, não tem preço. Verdade, Quanto vale o seu filho? Não tem preço. Então você é verdade. milionário. Ele já começa com essa palavra para as pessoas. Então, eu acredito que investir na educação agora, e principalmente na segurança das escolas, da comunidade escolar, é o primeiro passo para a gente resgatar também a retomada do ensino com qualidade. Porque se a pessoa tem uma condição melhor para estudar, ela vai se dedicar mais. O professor vai ter mais condição de dar aula, entendeu? Eu costumava falar que, quando eu era adolescente, para mim era a fome com a vontade de comer. Eu não queria ter aula e tinha professor que não queria dar aula. Só que, pô, a maioria dos professores chegava na sala e dava aula. O dia que ele não dava era festa. Mas também porque o professor tem lá seus problemas emocionais, ou ficou doente, ou ficou resfriado. Mas é assim, é a fome com a vontade de comer. Então, se o professor hoje chega num ambiente que é hostil, ele não vai contra. Ele não vai querer chegar, não, hoje não, eu vou dar aula para vocês agora de trigonometria. Ele apanha, entendeu? Então, é isso. São os pais estarem presentes. Acho que os pais têm que estar presentes. É a primeira medida na vida do filho e na vida da comunidade escolar. E as escolas investirem no que puderem. Se é uma escola privada, invista em segurança. É investimento. Hoje eu vou na escola da minha filha, para entrar você tem que mostrar carteirinha, eles pedem para baixar os vidros, já conhecem a minha filha, já me conhecem, mas eles pedem para baixar. Aí você vê que tem pais que são resistentes, ficam de cara feia, resmungando, quer acelerar o carro. Não importa que ele me conheça, mas eu posso estar com alguém ali dentro do carro, eu posso estar rendido. Aí eu entro na escola com essa pessoa. Então, é uma escola que está merecendo nota 10 na prevenção hoje. Eu tenho visto isso. Tem outros colégios que estão tomando essas medidas também. E para você que dirige escola, tem algum poder de influência, invista na segurança. Não é custo, é investimento. Mas também saiba selecionar e treinar. Como eu falei, professor, conhecimento muita gente tem, mas vontade de fazer são poucos. É selecionar aquelas pessoas que querem fazer e que vão dar esse suporte aí com retorno, com alegria e se transformando diariamente, renovando a mente e buscando alternativas, tá? Aqui no Rio eu tentei colocar um botão do pânico na escola, por exemplo, que no primeiro momento não teria acesso aos alunos, Sim. porque senão toda hora ia ter um E engraçadinho sim. que ia ficar Uhum. acionando. Mas um profissional qualificado com isso, quando ele acionasse, o vídeo tanto do celular dele e no futuro das próprias câmeras da escola já iriam para uma imagem direta na Secretaria de Educação, onde meu policial lá naquela sala poderia orientar todo mundo. Então, assim, a tecnologia está aí para ajudar. São dispositivos sonoros, alarmes. Eu agora acabei de tem uma creche lá da Igreja Atitude lá na Barra. Eu pedi para a gestora colocar como é que eu falo isso aqui? Sistema de monitoramento, é Sensor. isso? Né? Não, não, eles têm a câmera. Eu pedi para, além da câmera, eles colocarem sensores de movimento por cima dos muros, mas que disparam alarmes sonoros, para chamar a atenção mesmo, bem alto, e de preferência, e colocar um alarme sonoro em outro local onde tem uma equipe de segurança, porque vai chamar atenção, porque se aquele segurança daquela creche estiver rendido ou com dificuldade, o outro do lado vai ter como chamar auxílio aí da polícia militar ou de outro órgão. Então eu falo da integração entre as partes também. Às vezes você mora num condomínio, tem uma escola do lado do condomínio, você negociando com aquele condomínio, você pode colocar o alarme ali na base de dados deles para ajudar, um ajudando o outro, não adianta. É um Verdade, momento que a segurança pública é verdade. dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Isso eu aprendi na escola de segurança, mas eu coloquei em prática em alguns condomínios que eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro, onde as empresas de segurança eram distintas, elas eram concorrentes no mercado, mas eu consegui fazê-las entender que elas deviam trabalhar juntas, porque o perigo que assolava o condomínio de uma assolava da outra.
E se uma ajudasse a outra, eles não teriam ocorrência. E aí a disputa deles ficaria no mercado comercial, não no Comercial, operacional. exatamente. Porque se eu tomar conta de um espaço aqui e não quiser saber do vizinho, uma hora o que atacou o vizinho vai me atacar. Verdade. Foi isso que eu consegui fazer os entender. Os supervisores desses condomínios trabalham juntos, se comunicam por. Na época era Nextel, hoje tem o WhatsApp, grupo, um ajuda o outro. Quem é beneficiado? O cidadão, tá? Verdade. Que a comunidade escolar se comunique não só com a polícia, mas com a comunidade ao redor dela, e todos também queiram se comunicar com a comunidade escolar para poder gerar esse sentimento de pertencimento e de segurança. Amém. Amém. Felizmente, o seu tempo, Major, tá terminando. Imagino que você tem muitas Assim, 15 horas agora. reuniões aí. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, né? A gente está terminando esse episódio do CopaCast aqui. Major Douglas, muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima. Prometo que a próxima entrevista vai ser mais tranquila, né? Deus abençoe o senhor. Até a Vamos marcar próxima. a possibilidade. Pode me chamar aí que eu estou à disposição para compartilhar o que for preciso aí para ajudar o próximo. Deus abençoe vocês aí. Um abraço, Um Major. abraço. Tchau.